a gente fica mesmo muito confuso. E a educação perinatal, ela vem para organizar essas informações, desde ali semana a semana da gestação, o que acontece a cada semana, tanto física como emocionalmente e hormonalmente, indicação também de práticas de relaxamento, como essa mulher ela pode lidar melhor com esses processos dos desconfortos da gestação, e até dúvidas, assim, tão, que às vezes, dúvidas que surgem nos atendimentos, nos ultrassons, nas consultas com médicos, eles falam muito termos. Vocês estão me vendo? Porque deu um pause aqui, porque o Instagram me avisou que estava no meu limite de uso diário, eu esqueci de desativar. E aí, nesse sentido da gestante, ela está informada sobre esses procedimentos técnicos. Às vezes, por exemplo, a placenta, o grau da placenta, o que significa quando a placenta está no grau 0, grau 1, grau 2, e aí às vezes os profissionais soltam esses termos técnicos e a gestante não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, então dá mais autonomia para a gestante questionar também por que dessas informações, por que desses procedimentos técnicos. E uma das funções também da educação perinatal é informar sobre os direitos da gestante, os direitos de autonomia. É muito comum nos meus atendimentos gestantes não saberem que a lei do acompanhante é uma lei obrigatória, né? Para toda gestante, ela tem direito a ter um acompanhante de sua livre escolha. Mas algumas gestantes e casais, né, eles não têm essa consciência. Muitas vezes, a mulher entra sozinha no centro obstétrico e lá ela fica sem o direito da presença do acompanhante, sendo que é um direito dela. Então, nesse sentido também, e outros em relação a procedimentos que são realizados ali na hora do trabalho de parto. Tem muitos procedimentos que é interessante a mulher saber, é necessário que a mulher, o casal ou a mãe, enfim, quem estiver acompanhando ela, saiba o que está acontecendo. Um exemplo que eu dou é o exame de toque, por exemplo, que o profissional, ele faz o exame de toque na mulher para ver quanto que está a dilatação dela, como é que está a evolução daquele trabalho de parto. E muitas vezes as mulheres elas não são informadas sobre esse toque, esse exame de toque, ou sobre os desconfortos que ele causa, ou sobre qual a função dele. Então, todo e qualquer procedimento que vai ser realizado ali naquela gestante, o acompanhante ele precisa estar sabendo, ele precisa estar ciente também. A mulher, claro que precisa, porém, uma coisa é quando a gestante, ela tá ali na gestação, ela tá se informando, ela tá consciente de tudo, mas no trabalho de parto, às vezes acontece da mulher não... Acontece não, né? Uma hora ou outra do trabalho de parto vai chegar uma fase que a mulher não vai mais dar conta de tá ali respondendo tudo e prestando atenção tudo, até porque o próprio corpo dela precisa que ela se concentre nas sensações, o corpo dela, o cérebro exige que ela se concentre no parto dela, no nascimento do bebê. Então, o acompanhante, ele vai precisar estar ligado nessas coisas, por isso que é importante o acompanhante estudar junto com a gestante, para ele ter essa participação e, se possível, se precisar, ele falar por ela no momento ali do trabalho de parto, ele tomar alguma decisão. Então, o acompanhante fazendo todo esse trabalho na educação perinatal só tem benefícios, né? Muitas pessoas, às vezes, né, por falta de conhecimento, até falam assim, mas eu não preciso de doula, eu tenho meu doula, eu tenho meu companheiro que vai ser meu doula, né? É um erro, assim, pensar dessa forma, porque a doula tem um conhecimento específico para isso, ela tem um olhar treinado para isso. A doula não substitui o acompanhante e o acompanhante também não substitui a doula. Os dois trabalham juntos ali para dar atenção à gestante, né? O acompanhante, ele cumpre o seu papel, a doula cumpre o seu papel, né? A doula também não está só para fazer massagem, a doula está ali para cumprir o papel com foco na gestante, seja fazendo massagem, seja dando apoio físico, seja conversando com ela, seja orientando ela a mudar de posição, seja trazendo água, baixando a luz, enfim, o que ela sentir que a gestante precisa ali naquele momento, ela vai fazer. E toda gestante é diferente, nenhuma é igual à outra. E principalmente dependendo da fase do trabalho de parto. Tem fase do trabalho de parto que a mulher, ela não quer que seja tocada, né? Já aconteceu e é super normal, assim. A gente fala muito sobre a massagem, né? A questão dos benefícios da massagem, mas tem mulher que não se sente bem em ser tocada ali naquele momento do trabalho de parto, e tudo bem. Por isso que eu sempre pergunto, eu posso fazer uma massagem? Vou fazer uma massagem. Às vezes ela diz, não quero massagem. E tudo bem, é a coisa mais normal do mundo. Eu, no meu trabalho de parto, teve momentos que eu também não queria ser tocada, teve momentos que eu não queria ouvir ninguém perto de mim. E é super normal, a questão hormonal, ela atua dessa forma. A mulher, ela muda muito o comportamento dela no trabalho de parto. E aí, quando a gestante, o casal, a família, tem todas essas informações, acaba sendo mais tranquilo, principalmente para a gestante, né? A família entendendo que chegou 40 semanas, não necessariamente o bebê precisa nascer, né? Como se 40 semanas fosse o limite. Se a família ou o acompanhante estuda junto ali com a gestante, faz parte dessa educação perinatal, a família vai entender que chegou às 40 semanas, ainda tem, né, 1 ou 2 semanas, ainda tem um tempo, claro, se tiver tudo bem com a mãe, se tiver tudo bem com o bebê, se não houver nenhuma indicação de cesárea, se não houver nenhuma indicação de indução do parto, pode muito bem esperar o nascimento natural desse bebê, fisiológico. Então, uma família que está bem informada,
ela vai ser um apoio essencial para a gestante, vai diminuir a ansiedade dela, porque é muito comum chegar ao fim da gestação, a gestante aumentar seus níveis de ansiedade, querer agendar uma cesárea sem necessidade, apenas por pressão da família, apenas por pressão de terceiros. Às vezes não é nem uma ansiedade ali dela, não é nem um medo dela, é o medo dos outros. Então, quando uma família, um acompanhante, ele também é essa base de apoio para a gestante, né? A gestante ela precisa dessa base, o acompanhante e a família. Porque ela não vai conseguir dar conta de tudo sozinha, né? Dos desconfortos emocionais sozinha. Ela vai precisar desse apoio. E ela vai precisar desse apoio para a maternidade toda, porque ficou grávida, a gente precisa a rede de apoio é para sempre. A maternidade, ela não precisa e não deve ser solitária. Então, eu gosto de chamar atenção para os acompanhantes participarem da gestação, estudarem junto com a gestante. É uma cultura, assim, da gente de ter, por exemplo, os maridos, os pais. É comum que eles se dediquem apenas à parte mais superficial, mais externa, né? Pelo menos por um tempo foi assim, tem mudado muito, ainda bem, né? Os pais eles estão sendo mais participativos com esses processos da gestação, e isso é muito bom, mas é algo que tem que ser muito bem incentivado, essa participação da família nessa gestação. Boa noite, Luzia, tudo bom? Luzia, eu já coloquei um filtro, estou aqui de cabelinho lambido. E aí eu estava falando aqui sobre essa importância da família participar, que é um dos focos da educação perinatal. Né? Essa família tá ali atuando junto, sendo apoio e suporte para a gestante. E aí quando que eu começo, você enviou aqui uma solicitação, não foi, Luzia? Posso aceitar? Posso? Posso aceitar a solicitação, participar da live? Porque eu aceito, mulher, não tem problema não, fica à vontade. E aí uma das questões também, que aparece muitas perguntas, pronto, então vou aceitar. Vamos ver aqui. Você recusou? Tá, vou continuar. Em relação a quando começar a educação perinatal, quando começar essa preparação para o parto. Tá, descobri que eu tô grávida. Aliás, vou antecipar um pouco, né? Eu pretendo engravidar. Eu quero engravidar, digamos assim que tá, final do ano a gente sempre começa a planejar as coisas, né? Quero engravidar no final do ano que vem. Então, eu já posso procurar uma doula? Pode sim. A doula, nesse sentido, né, da educação perinatal, ela vai te dar informações sobre o processo de preparação para a gestação. Que entra exatamente aí o assunto que eu falei na primeira live, que é em relação ao acompanhamento do ciclo menstrual, a entender quais são os cuidados que você deve ter para o seu corpo, para o seu emocional, para o seu espiritual. Então, é você ver o seu corpo como essa casinha, essa casa que vai habitar o seu bebê. E aí você vai pensar, como é que eu posso cuidar do meu corpo para receber esse meu bebê, né? Ainda mais se você já tiver essa consciência de que seu corpo não é apenas o físico, seu corpo também é energético e precisa desses cuidados. Então, se você pretende engravidar, então você já começa. Se você quiser já procurar uma doula para fazer esse acompanhamento pré-concepcional, já pode sim, porque aí entra nesse sentido que eu falei, do acompanhamento do corpo, dos cuidados para o corpo, do ciclo menstrual. No meu caso, eu também faço associado aos ciclos da lua, vejo mais essa questão das terapias integrativas e vou complementando. E também da questão da saúde da mulher, né? Você já vai vendo aí também se é necessário você procurar algum nutricionista. Se é necessário, não. Na minha opinião, sempre é necessário. Se você pode, se você tem essa condição, mas também hoje em dia no SUS tem nutricionista, então o acesso é bem mais fácil, mas você pode buscar, além da doula, outros profissionais para te acompanhar nessa, né? Buscar nutricionistas, médicos, esses profissionais que vão te ajudar a investigar se tem alguma questão que você precisa melhorar e também lhe orientar, né, nessa questão da preparação para a gestação. E aí, na gestação, digamos que eu descobri minha gestação já bem no iniciozinho. Quando que eu procuro doula? Já no início? Nesse sentido, assim, eu recomendo, se você quiser procurar, começar a pesquisar, a partir do momento que você engravidar, você já pode começar a pesquisar, você já pode começar a olhar, né? Pesquisar mesmo, fazer esse rastreio dos profissionais que você quer perto de você. Nunca é cedo demais para procurar uma doula, para procurar algum profissional que esteja alinhado com o que você quer, né? Um profissional humanizado. Então, você pode procurar uma doula, mas para você fechar mesmo com a doula o contrato, o ideal é que seja lá por volta da 20ª semana. Boa noite, Edna. O ideal é que seja lá por volta da 20ª semana, mas pode ser antes também, né? Aí, nesse sentido, a questão é só não deixar chegar muito tarde, chegar muito perto da data provável do parto, para você procurar uma doula. Por quê? Porque aí você não vai ter o tempo hábil
para poder se preparar para o parto. A educação perinatal, ela é feita através de encontros. Cada encontro é uma complementação do outro, cada encontro tem uma etapa, cada encontro tem um tema específico, cada encontro vai falar sobre coisas necessárias, nenhum assunto é menos necessário que o outro, ou menos importante que o outro. Claro que existem temas em que você vai ter mais necessidade, por exemplo, tem gestantes que têm mais necessidade de se informar sobre violência obstétrica, a questão do medo é mais forte. Tem gestantes que quer saber mais sobre indução, porque acredita que vai precisar de uma indução, enfim. Cada gestante vai ter aquela sua insegurança mais que outra. Aí a gente faz essa adaptação da necessidade dela. Mas o ideal é que não fique muito para o final, porque aí não vai ter tempo dessa preparação. A partir das 36 semanas, o bebê já pode nascer. E aí, acompanhar, para a doula acompanhar um parto, em que não houve essa preparação para o parto, não houve esse vínculo criado entre gestante e família, fica mais complicado. Fica mais complicado por vários fatores, por questões de desencontro de informações. É importante que a doula tenha o tempo de explicar o que a doula faz, o que a doula não faz, até onde é o limite da atuação dela, quais são os procedimentos que são considerados violência obstétrica, como ela pode se defender de possíveis desrespeitos, para que não se respingue na profissional, né? Porque assim, a gente sabe que a atuação da doula, ela ainda é bem limitada no sentido de pouca aceitação por alguns locais e por alguns profissionais, né? Então, não são todos os profissionais que têm essa abertura, essa consciência da humanização e de que o papel da doula é importante. Muitos profissionais, infelizmente, ainda vê a doula como uma ameaça. Então, é importante que gestantes e acompanhantes, doulas, se conheçam, tenham tempo para se conhecer, tenham tempo para passar essas informações, para se preparar, porque uma gestante que sabe essas informações do parto, das fases do trabalho de parto, ela vai estar muito mais segura e preparada. A doula vai poder ajudar ela de forma muito mais eficiente, né? E até mesmo se for uma cesárea. A informação, ela traz mais consciência daquele processo e ela passa por esse momento de forma mais tranquila. Então, desde esse momento, você já pode estar buscando a doula para ter essa educação perinatal, mas não deixa para muito perto da data provável por esses motivos que eu falei, tá bom? É muito comum a gestante passar a gestação toda naquela dúvida, né? E eu entendo, eu super entendo, porque eu já fui essa gestante que passou muito tempo naquela dúvida, não sei se eu contrato uma doula, não sei se eu contrato uma doula. Aí chega no finalzinho da gestação, a família começa. Quando é que vai nascer? Essa barriga já tá grande demais, não sei o quê, não sei o quê. Começa, e assim, começa a família, né, as pessoas de fora, falar, botar pressão para quando o bebê vai nascer. E ainda vem a ansiedade, que já é típica do final da gestação. É comum no final da gestação a gestante ficar mais ansiosa, mais cansada por motivos óbvios. Por motivos óbvios. O cansaço de carregar 9 meses naquela barriga, de acomodar os seus órgãos ali apertados, a questão hormonal também, tudo mostra que ali aquela mãe no final da gestação ela já está cansada. E o que ela menos quer é pressão. Ela quer apoio, ela quer descansar, ela quer relaxar. Ela quer uma escada-pés, ela quer uma massagem, ela quer ouvir uma boa música, ela só quer curtir. Mas, chega nesse final da gestação, ela se sente pressionada e aí sim, ela pensa, vou buscar uma doula. E aí é que tá. A doula, eu fico assim, com as minhas mãos atadas quando chega gestante pra mim, com 38 semanas de gestação. 37, 38. Porque eu não quero deixar essa mulher sozinha. Eu vejo que ela tá ali numa situação de muita pressão, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu acompanhar ela no final da gestação, acompanhar ela apenas no parto, eu corro sérios riscos de estar comprometendo o meu trabalho, porque eu não conheci nada daquela gestante. Eu não tive tempo de apresentar um plano de parto para ela. Ela não conhece os seus direitos. Ela não sabe o que é, não sei se ela sabe o que é violência obstétrica. Enfim, todos aqueles conhecimentos que são importantes. E aí, se o médico faz algum procedimento ali considerado violência obstétrica, e aí depois essa gestante vai e diz que foi a doula, culpa da doula, a doula não me disse. Enfim, desencontros. Por isso que é importante ter a educação perinatal para alinhar essas informações. E não por mim, mas pela própria gestante, pela segurança da própria gestante. Então, eu fico de mãos atadas mesmo, quando chega o gestante já no finalzinho, porque eu sei que eu não vou conseguir ajudar ela da forma mais eficiente. O que eu faço é oferecer outras opções para que ela se sinta mais tranquila, para que ela amenize essa ansiedade e esse medo. Então, desde a 20ª semana, se você puder, já procura, começa a pesquisar uma doula, porque assim, quanto mais você... Aí outra coisa, acontece muito da gente deixar para procurar lá no final, porque acha que o valor vai ser menor. Só que assim, tem doulas que cobram o valor só do parto, né? Acompanha a mulher só no parto, né? Não conhece a mulher, não tem tempo e acompanha só no parto, de forma autônoma. Porque de forma voluntária, que nem eu já atendi, é assim mesmo, não tem outra opção. Você encontra a gestante ali naquele... Boa noite, Léo. Você encontra a gestante ali no plantão, né? Você conversa ali 2 minutos com ela e acompanha ela e pronto.
Agora, de forma autônoma, não tem como você acompanhar uma gestante para um parto sem você conhecer nada dela. Você precisa ter esse vínculo, esse acompanhamento. Porque isso vai reverberar na sua experiência, vai se reverberar naquele momento ali que é o seu momento, né? Então, pensar que você vai estar gastando menos se você procurar uma doula só no final é engano seu, assim. Você vai estar perdendo, e não só no sentido de benefícios para a sua experiência, mas perdendo muita informação. Então, pelo menos, como eu falei, algumas doulas acompanham dessa forma, né? Cobram um valor específico somente para o parto. Se alguém me procurar dessa forma, eu já não vou poder ajudar dessa forma. Então, por isso que eu sempre estou buscando chamar a atenção para as gestantes, para essa importância do acompanhamento na gestação, dessa educação perinatal com a família, dessa integração. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Núbia. E aí, assim, como que funciona o meu atendimento? O meu atendimento, cada doula, ela tem uma forma de atendimento, ela tem uma forma de apresentar o seu trabalho, mas o meu trabalho, como eu falei, eu busco o foco nessa preparação para o parto, para que a gestante ela tenha essa segurança, ela tenha essa base, essa estrutura, para quando chegar ao finalzinho da gestação, ela não precisar ficar correndo atrás de uma coisa ou de outra, para suprir, tentar amenizar aquela ansiedade. Porque nos meus acompanhamentos, eu não faço somente essa parte de prestar informação, de educar essa gestante para o parto, preparar, mas também no sentido de relaxamento. Eu proponho técnicas práticas integrativas, como massagens, aromaterapia, terapias holísticas, para que essa mulher, tanto o emocional dela como a parte energética e física também estejam tranquilos. Então, digamos assim, que chegou no fim da gestação e a gestante está precisando daquela massagem, eu vou lá e faço essa massagem, está precisando de um escalda-pés com uma massagem, eu vou lá e faço, está precisando melhorar seu campo energético, vou lá e faço. Então, o benefício, né, para além dessas questões de receber informação, é também ter esse apoio, esse suporte emocional durante esse processo. Então, o meu acompanhamento, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, eu faço um encontro com a gestante, um encontro sem compromisso, seja ele online ou presencial, né, para explicar, procurar saber quais são as expectativas dela, o que ela busca, né, o que leva ela a procurar uma doula, quais são as semanas de gestação que ela está, qual a preferência de via de parto dela, se ela tiver o local de parto, eu busco conhecer, né, a situação, o contexto dela, e aí eu informo sobre o meu trabalho, tanto no sentido do que eu faço, tanto no sentido do que eu não faço, que é muito mais importante. Eu sempre fixo nessa parte do que a doula não faz, porque as pessoas costumam confundir muito a função da doula, então deixar isso muito claro é importante. Eu não realizo procedimentos técnicos, eu não substituo acompanhante, nem o enfermeiro, nem um profissional da área técnica. Eu sou o apoio de informação na gestação, eu sou o apoio físico e emocional durante o parto e no pós-parto. Então, se você vier a me contratar, se você vier até mim manifestar o interesse para os meus acompanhamentos, primeiro eu vou marcar um horário com você para te explicar, né, tudo isso que eu te falei. E aí, sim, vou te apresentar os meus pacotes, vou te mostrar como é que funciona. E se você escolher, dependendo do pacote, a gente estrutura e cronometra, né? Cronometra não, coloca no cronograma os encontros, que é outra parte da educação perinatal que eu acho muito importante, porque como é muita informação, informações muito importantes, essas informações elas são passadas por encontros, né? Geralmente eu divido em 3 a 4 encontros, dependendo do pacote que a gente escolher, 3 a 4 encontros ao longo da gestação. Então, se você me contratar com 20 semanas de gestação, você vai ter até as 36 semanas para estudar, para fazer esses 3 ou 4 encontros. Então, é muito tempo, dá tempo suficiente para a gente marcar os encontros, para a gente se preparar física e emocionalmente para o seu parto. Então, eu fico acompanhando você através desses 3 ou 4 encontros, dependendo do seu pacote, e também eu fico disponível para você de forma online, pelo WhatsApp, para suporte, para dúvidas, para também, se você está envios de links, envios de vídeos, envio de materiais, todo esse complemento que uma gestante ela precisa, né? Porque, na verdade, a doula, ela, com a educação perinatal, ela não vem para substituir o pré-natal que você já faz. Ela vem para complementar o que já é feito pelos pré-natais, com enfermeiros e com médicos. Então, esse papel da doula, ele vem para ocupar essas lacunas que estão abertas. Então, às vezes não, né? Mas na maioria das vezes, o tempo de uma consulta de um pré-natal não é um tempo hábil para passar todas essas informações. Claro que é importante, mas é importante também que a gestante saiba de todos os processos do seu trabalho de parto, o que te aguarda ali no trabalho de parto, em mais detalhes. E fora o suporte emocional, fora esse suporte mesmo
do acompanhamento na gestação e no parto. E aí, nessa parte do parto, a partir das 36 semanas, a minha disponibilidade não é mais durante 24 horas. A minha disponibilidade é... Não, desculpa, a minha disponibilidade não é mais em horários comerciais, é de 24 horas. Por quê? Porque a partir de 24 horas, se o parto for normal, o bebê vai nascer a qualquer momento. Então, eu vou precisar ficar disponível para você. E aí, a minha disponibilidade é a partir das 36 semanas, é de 24 horas, que é a qualquer momento o bebê nasceu. Bebê deu os primeiros sinais bebê deu os primeiros sinais de trabalho de parto, você me liga. Dependendo se for realmente trabalho de parto ou às vezes não é trabalho de parto, a gente combina para eu ir até a sua casa e acompanho, fico com você fico com você na sua casa até o horário de ir para a maternidade. Mas aí eu sei que já veio na sua mente uma pergunta, tá, mas como é que eu vou saber que é hora de você vir para minha casa? Como é que eu vou saber que eu estou em trabalho de parto? Como é que eu vou saber que já é hora de ir para a maternidade? É aí que entra a educação perinatal, porque na educação perinatal, se você se eu te acompanhei lá desde o início da gestação, você já aprendeu, eu já te mostrei, você e o seu acompanhante já estão fera, sabendo quais são as fases do trabalho de parto, como identificar, como saber quais são os sinais do meu corpo, quais são os sinais do meu emocional, como saber que é a melhor hora de eu ir para sua casa, da gente ir para a maternidade. Quais são também os sinais de alerta? Ai, mas eu tenho medo, se der alguma coisa errada no meu parto, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou saber esses sinais de alerta? A gente também aprende na educação perinatal esses sinais de alerta de quando procurar uma ajuda imediatamente. Então, a educação perinatal, ela te dá essa oportunidade de você ter uma autonomia sobre o seu processo. Não é você fazer tudo sozinha. Não é você se aventurar, como muitos profissionais que não têm ainda essa noção da gestação, do acompanhamento da doula. Não é você se aventurar sozinha no mundo desconhecido. É você conhecer o mundo que você está vivendo, que é a sua maternidade, a sua gestação e o seu parto, e você poder caminhar, só que de mãos dadas. De mãos dadas comigo, de mãos dadas com o seu acompanhante e de mãos dadas com qualquer outro profissional que esteja disponível para te ajudar de forma humanizada. Então, se você está grávida, se você busca engravidar e quiser procurar uma doula, mesmo que não seja para contratar ela agora, mas como forma de planejamento, não existe. Porque, de toda forma, doulas são ótimas em te dar um panorama geral sobre alguma situação. Então, com certeza, alguma ajuda, alguma orientação a doula vai te ajudar. Vai te dar nesse momento. Tá bom? Alguma dúvida? Bom, eu acho que ficou bem claro. Se não tiver ficado claro, eu vou deixar lá nos comentários para vocês comentarem se ficou alguma dúvida, se vocês querem conversar comigo mais ou no direct ou no WhatsApp sobre esses assuntos, né? Ou se você tiver alguma gestante, alguma amiga gestante que esteja passando por esse momento de insegurança, de dúvidas, manda meu contato, pede para ela me procurar e marcar um horário para essa consulta preliminar. Essa consulta preliminar que eu ofereço para esses casos é gratuita. Então, quando você marca essa consulta comigo, você não paga nada, né? A não ser que você feche. Aí sim a gente fecha o nosso cronograma. Tá bom? Vou encerrando a live de hoje. Quero agradecer quem esteve aqui mais uma vez. O tema de hoje eu acho que vai servir para muita gestante. Espero que te ajude. E aí amanhã, boa noite, Ana. Já tô quase encerrando a live. Mas vai ficar gravada, tá? E aí vai ficar gravado e você pode comentar, se você pode assistir e depois comentar se ficou alguma dúvida, tá bom? Amanhã o tema da live vai ser plano de parto e pós-parto, que é outro tema também bem importante para toda gestante. Mesmo que a gestante tenha doula ou não, o plano de parto ele é importante, mas a doula ela é um suporte muito importante e necessário caso a gestante queira elaborar um plano de parto, tá bom? Vou encerrando aqui, agradeço vocês que estiveram aqui, um abraço e até amanhã. Beijão!